Meus irmãos, uma boa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Neste mês de março, como já é do conhecimento dos irmãos, nós, enquanto povo batista, nós celebramos o mês de missões mundiais, que tem como tema: vamos completar a missão. No amor do Pai, vamos completar a missão. O nosso foco, meus irmãos, enquanto igreja, nesse mês de março, está no nosso dever, enquanto servos e servas do Senhor, enquanto discípulos de Jesus Cristo, de anunciar o perdão, de anunciar a reconciliação, de anunciar a salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a todas as pessoas, a todos os povos, a todas as nações, porque essa, meus irmãos e minhas irmãs, é a missão que o Senhor, Ele nos deixou. Essa é a missão que Ele nos deu enquanto igreja sua. Meu querido irmão, minha querida irmã, você já parou para pensar que o destino eterno de alguém é mudado quando nós apresentamos o evangelho a essa pessoa e ela se arrepende dos seus pecados e deposita a sua fé em Jesus Cristo? Você já parou para considerar a seriedade desse fato, dessa responsabilidade que está nas nossas mãos de anunciarmos o evangelho de Jesus Cristo? É que o destino eterno de alguém está em jogo. Talvez seja o destino de um familiar, talvez seja o destino de um vizinho, talvez seja o destino de um colega de trabalho. E nós precisamos estar na dependência de Deus. Nós precisamos estar na dependência do Senhor para enxergar com compaixão essas pessoas e aproveitar a oportunidade que Ele nos dá para nós testemunharmos o evangelho de Jesus Cristo. Essa é uma realidade, meus irmãos, que nós não podemos nos esquecer. Nós precisamos nos comprometer em anunciar a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos nos comprometer em falar das boas novas de salvação a todos aqueles que nos cercam. Por isso, meus irmãos, nós precisamos refletir nessa noite, nessa quarta-feira. Esse é o tempo oportuno que nós precisamos pensar quais são os esforços que nós estamos empreendendo para cumprir essa missão. Quais são os esforços que nós estamos realizando para que o evangelho de Jesus Cristo ele alcance os povos inalcançáveis? Quais são, meus irmãos, os investimentos que nós estamos fazendo para que essa realidade ela se concretize, para que as portas do evangelho elas se abram, para que as barreiras elas possam ser transpostas, elas possam ser ultrapassadas em favor do evangelho? O que de fato eu e você estamos fazendo enquanto igreja do Senhor? Nós de fato, meus irmãos, estamos envolvidos nessa missão no amor do Pai? Ou isso é apenas um jargão que nós utilizamos domingo após domingo? Qual é a realidade do nosso coração? Nós precisamos, meus irmãos, considerar isso. E é com esses fatos em nossa mente que nós vamos refletir sobre o tema: as nações clamam por Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, conforme está projetado, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, dos versos 9 ao verso 10. Amém ou misericórdia? Amém ou misericórdia? Amém. Eu achei um povo que vai para a EBD, demorando para abrir em Apocalipse. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 9 a 10. Depois destas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos.
eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Meus irmãos, o apóstolo João, ele estava preso por causa do evangelho numa ilha chamada Patmos. Nesse contexto do qual o relato aqui de João, ele foi escrito, essa ilha, ela era utilizada como uma prisão contra aqueles que eram rebeldes contra o Estado, e aqui o Estado romano. E nessa situação, meus irmãos, controversa, difícil, da qual o apóstolo João, ele se encontrava, o Senhor Jesus se manifesta a João e ordena a João que ele registre as coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que sucederão. Então, as coisas que João viu é aquelas coisas que imediatamente aquela manifestação de Jesus ali aconteceram. As coisas que são, é as coisas do tempo contemporâneo do qual João ali se encontrava. E as coisas que sucederão são aquelas coisas futuras no cumprimento do tempo do Senhor, conforme está relatado aí em Apocalipse, no capítulo 1, do verso 9 a 11, e especialmente no verso 19. Meus irmãos, João, nessa experiência que ele teve de manifestação ali do nosso Senhor Jesus, ele foi tomado em espírito e ele foi então instruído pelo Senhor a compilar ali as exortações dadas pelo próprio Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, num primeiro momento, no encontro de Jesus com João, João então registra os fatos que deveriam ser ali transmitidos a essas 7 igrejas que eram contemporâneas do tempo de João. Logo em seguida, meus irmãos, depois desse evento, João, ele foi levado ao céu e ele fica então diante do trono de Deus e ele testemunha quando o Cordeiro, o único que é digno, ele abre os 7 selos do julgamento do Senhor contra toda a impiedade humana. O selo ali que o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ele abre e ele é digno de fazer. O primeiro selo que ele abre é o selo do anticristo. Ele abre esse selo desse cavaleiro a quem é dado uma coroa, ou seja, a quem é dado autoridade para reinar. Então esse é o primeiro selo, é o selo do anticristo. O segundo selo que João vê o Cordeiro abrir é o selo da guerra. O terceiro selo que ele vê o Cordeiro abrir é o selo da fome. O quarto é o da morte. O quinto é o do clamor. O sexto, meus irmãos, é dos abalos cósmicos. Ele vê que o sol escurece, ele vê que a lua se torna em sangue, ele vê que as estrelas caem do céu e atingem a terra, ele vê grande terremoto. Este é o sexto selo. E finalmente, meus irmãos, João vê o 7º selo sendo aberto, e o 7º selo é o selo das trombetas. Queridos irmãos, quando nós vamos lendo esse relato inicial de Apocalipse, nós vemos que entre o 6º selo, que é o selo dos abalos cósmicos, e entre o 7º selo, que é justamente o selo das trombetas, quando uma nova série de julgamentos vai iniciar por parte do Cordeiro, que é justamente o julgamento das 7 trombetas do Senhor, João, ele tem uma visão nesse intervalo, ele é levado ali e direcionado para ter uma nova visão, e a visão que João vê é dos remidos, daqueles que foram salvos da grande tribulação, que é justamente a execução do juízo de Deus, revelado então na abertura desses 7 selos iniciais.
Primeiro, meus irmãos, João, nessa sua visão dos remidos, dos salvos, ele vê ali diante do Senhor, ele contempla o selo de Deus sendo impresso nos judeus. A palavra do Senhor vai nos mostrar que 144 mil judeus ali foram selados com o selo do Senhor, ou seja, eles receberam da parte de Deus uma proteção especial antes do juízo das 7 trombetas. 12 mil judeus das 12 tribos de Israel foram ali impressos com o selo de Deus, com essa proteção antes que o juízo de Deus ele fosse executado. E logo em seguida, após ver o povo ali eleito de Deus, a nação de Israel, João ele testemunha, meus irmãos, uma inumerável multidão. Ele vê um povo do qual não se pode contar, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas, que tinham sido redimidas, que tinham sido perdoadas no sangue do Cordeiro, e esse povo que estava ali glorificava o nome do Senhor. Ele tem essa visão e ele vislumbra esses fatos diante dos seus olhos. E isso é justamente, meus irmãos, o que nós acabamos de ler aqui no nosso verso 9 e no nosso verso 10 de Apocalipse, capítulo 7. E a partir desse contexto, eu gostaria, amada Igreja do Senhor, que nós pensássemos e refletíssemos a respeito de 3 pontos desse registro bíblico. O primeiro ponto que eu gostaria que nessa noite nós refletíssemos é que Deus proveu para si um povo diverso. Deus, ele proveu para si uma diversidade de povos. Nesse capítulo 7, no verso 9, a palavra do Senhor vai nos dizer: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Meus irmãos, a visão aqui que João ele atestou é que Deus escolheu para si um povo diverso, um povo plural, um povo variado. O evangelho de Jesus, ele não impõe barreiras de gênero. Esse evangelho ele deve ser ofertado ao homem e à mulher. O evangelho de Jesus, meus irmãos, ele não impõe barreiras étnicas. Ele deve ser ofertado a todas as raças. O evangelho, meus irmãos, de Jesus, ele não impõe barreiras territoriais. Ele deve ser anunciado, ofertado a todas as nações. O evangelho de Jesus, meus irmãos, ele não impõe barreiras sociais. Ele deve ser anunciado ao pobre e ao rico. Ele deve ser anunciado ao servo e ao senhor. E João, ele contempla tudo isso nessa visão celestial que ele teve. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nesse mesmo sentido, ele vai declarar lá em Gálatas, no seu capítulo 3, no verso 26 a 28, Gálatas 3, 26 a 28, vai nos dizer o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, de sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há diferença na oferta da salvação, do evangelho da graça de Jesus Cristo. Ele deve ser anunciado a todas as pessoas. E é isso que deve estar no nosso coração quando nós formos exercitar o chamado do Senhor no mundo lá fora. A gente não pode simplesmente, eu vou evangelizar essa pessoa e vou descartar essa porque essa não tem salvação. Não, meus irmãos. Basta a gente lembrar qual era a minha e a sua condição antes de Cristo. Qual era o lugar que eu e você ocupávamos antes do evangelho de Jesus nos alcançar, antes dessa graça nos inundar.
E é isso que deve ser o nosso guia. Quando o mundo lá fora nós vermos pessoas necessitadas, carentes da palavra de salvação. Portanto, meus irmãos, é necessário que nós, enquanto igreja do Senhor, nós cumpramos a nossa missão sem embaraço algum, sem bloqueio algum. Nós precisamos anunciar o evangelho a toda criatura, sem distinção, porque Deus tomou para si um povo diversificado. E é isso que João contempla na sua visão. A mensagem de paz, ela não está restrita só aos homens, ao gênero masculino. A mensagem de paz não está limitada somente ao português. A mensagem de paz, ela não se conclui aqui no Brasil, mas ela se estende em todo o mundo, a todas as pessoas e a todos os idiomas, a todas as línguas. Por essa razão, meus irmãos, anunciamos a todas as pessoas a salvação que há em Cristo. Nós precisamos investir a nossa vida nisso. Nós precisamos investir os nossos recursos nisso, porque essa é a ordem que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele nos deixou. Nós devemos ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. De todas as nações. Ensinando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que nós observássemos nesta noite é que Deus, Ele proveu para si um povo diverso. O segundo ponto que eu gostaria, meus irmãos, que nós observássemos nesta noite é que as nações, elas clamam por Jesus. As nações clamam por Jesus. No verso 10 do nosso texto de Apocalipse, capítulo 7, a palavra do Senhor vai nos dizer: e clamavam com grande voz, os povos clamavam com grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. E aqui eu não posso, meus irmãos, deixar de lembrar do profeta Jonas. Jonas, ele foi chamado pelo Senhor para anunciar a graça de Deus a um povo inimigo, a um povo cruel e rebelde que não conhecia o Senhor. E Jonas, ele julga que aquele povo, ele é imerecedor da graça de Deus. A eles não deveria ser apresentado o arrependimento, e ele foge da sua missão. E Deus, no cumprimento soberano do seu propósito, faz com que o profeta viva uma experiência de tormento para que ele se lembre da missão a qual ele recebeu. E quando Jonas, meus irmãos, ele foi lançado no mar, quando Jonas, meus irmãos, ele foi engolido pelo grande peixe, quando Jonas estava no fundo do interior do peixe, no fundo do mar, nas mais profundezas ali do oceano, do lago, ele se lembrou e ele orou a Deus arrependido. E a conclusão que ele chega, lá no capítulo 2 de Jonas, ele vai dizer: a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. E Deus, em sua misericórdia, reconduz o profeta a Nínive, e ele anuncia a salvação, e há arrependimento e fé naquela cidade cruel. Meus irmãos, naquele grande dia, os remidos, os salvos de todas as nações, às quais nós nos incluiremos nesse futuro glorioso, nós clamaremos em grande voz, louvor e honra ao nome de Jesus, porque Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Jesus, Ele é o soberano que governa todas as nações. Jesus, Ele é o justo juiz que julga toda a impiedade e toda a injustiça dos homens. Nada está oculto diante do Senhor, todas as coisas estão patentes diante daquele a quem nós prestaremos conta. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ele é um justo juiz que julga com retidão. Mas, meus irmãos, para que o mundo se converta, é necessário que nós anunciemos, é necessário que nós proclamemos o perdão e a salvação em Cristo.
Porque para que exista o clamor de exaltação, como nós acabamos de ler, nós precisamos antes saciar o clamor da exaustão. Saciar o clamor do cansaço, do vazio humano, do vazio que há no interior do coração do homem sem Deus. Porque a sua condição é de morte espiritual. A palavra do Senhor vai nos dizer em Efésios, no seu capítulo 2, no verso 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a graça de Deus nos deu nova vida. Nesse sentido, meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Romanos, no seu capítulo 10, do verso 12 ao verso 17, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, lá em Romanos, capítulo 10, 12 a 17, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Porque está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, porque diz Isaías, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? O verso 17 diz assim, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É o anúncio do Evangelho, na ação do Espírito Santo de Deus, não na ousadia de palavras, não na nossa eloquência, mas no poder do Espírito, que a fé é despertada no interior do coração do homem. E há ali então a salvação de uma alma. Portanto, meus irmãos, o clamar desesperador das nações é pela salvação que só Jesus Cristo pode oferecer. E quando esse clamor ele é sanado, as nações então clamam exaltando a Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, só está revelado no Evangelho da graça de Deus. Queridos, o terceiro e último ponto que eu gostaria que nós observássemos nesta noite é que, embora nós sejamos muitos, nós somos um só rebanho em Cristo Jesus. Os versos 14 a 17 de Apocalipse, capítulo 7, vai nos dizer o seguinte. Volte aí para o capítulo 7, dos versos 14 a 17 de Apocalipse. E a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte. João diz, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. João pergunta, para inteirar aqui os irmãos. João ali, ele é perguntado, ele é questionado. Olha, João, quem são essas pessoas que estão aí de vestes brancas e exaltando o Cordeiro? E João responde, Senhor, tu sabes. E ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Meus irmãos, naquele grande e glorioso dia, nós, enquanto Igreja do Senhor, nos uniremos a todos os crentes em Jesus, de todas as épocas e de todas as nações. Nós, naquele dia, desfrutaremos do cuidado do nosso bom pastor. O bom pastor, o Cordeiro de Deus, ele cuidará de nós. Ele nos apacentará
Nós não teremos mais fome ou sede. Essas necessidades nós não passaremos mais, porque Ele nos alimentará. Nós não seremos mais molestados pelas dificuldades da vida, pelo sol, pelo calor. O Cordeiro de Deus, meus irmãos, o nosso bom pastor, Ele nos guiará para as fontes da água da vida e enxugará dos nossos rostos toda a lágrima. Mas, meus irmãos, existem ovelhas do Senhor que não são deste aprisco. Existem ovelhas do Senhor que estão perdidas no mundo lá fora. Existem ovelhas do Senhor que estão famintas, que estão sedentas e que carecem do cuidado do bom pastor. Carecem, meus irmãos, da compaixão de Deus. E essas ovelhas, elas são as mais diversas possíveis, elas são as mais variadas. Talvez a gente tenha um padrão em mente, mas esqueça esse padrão, porque é um povo diverso, é um povo multiforme. E o nosso papel, querida igreja do Senhor, ordenado por Jesus Cristo, é para que nós, com compaixão e graça, anunciemos a essas ovelhas perdidas que há um bom pastor. Anunciemos a essas ovelhas perdidas que esse bom pastor, Ele cuida de nós. Que esse bom pastor, Ele limpa toda a nossa sujeira. Que esse bom pastor, Ele cuida das nossas feridas. E que esse bom pastor, Ele nos guia. E Ele não nos guia em qualquer lugar. Ele nos guia mansamente em pastos verdejantes. Ele nos faz assentar e descansar em águas tranquilas, águas de refrigério. Portanto, meus irmãos, que a gente possa cumprir a nossa missão. Que nós possamos cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Essa nobre missão de anunciar a salvação que há em Cristo Jesus a todas as pessoas no amor do Pai. Que Deus aplique essa palavra, querida amada igreja do Senhor, aos nossos corações e nos ajude a viver de acordo com ela, a começar de hoje. Que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a sua santa palavra. Amém?